No All Sport, Guilherme Belintani concedeu entrevista para a PVC e falou sobre a composição da Sociedade Anônima do Futebol do Esporte Clube Bahia vinculada ao City Futebol Group. A gente vai trazer isso em mais um React SMB aqui no canal. Bora lá! Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um React SMB, pra gente ver o que tá sendo falado sobre o nosso esquadrão. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral importante pra gente. Vamos ver o que foi dito. Por que o entendimento foi do Bahia se associar ao Grupo City, ou ser parte do Grupo City? Foi uma oportunidade? Como é que seria se não fosse dessa maneira? Vamos lá. Primeiro, o entendimento em dois aspectos. Né? No presente, digamos ali em 2021, quando a lei da SAF foi aprovada, em agosto de 2021, o entendimento que eu era o presidente do Bahia, eu participei da discussão da lei da SAF, eu era o coordenador da Comissão Nacional de Clubes naquele momento, da discussão da lei da SAF, a gente acompanhou muito isso. E o entendimento que eu tinha a oferecer à minha torcida, eu tinha que oferecer à minha torcida, uma alternativa ao modelo associativo. Né? O Bahia sempre foi um clube muito democrático, e eu falei, a democracia vai julgar isso. Vai julgar, sempre foi não. O Bahia de 2013 para cá virou um clube democrático, né? Não sempre foi não. Mas... o do Maracajá, né? Eu chamei de feudal. Exatamente. Na verdade, depois de Maracajá, isso se alongou muito, por muito mais tempo ainda, né? Ainda com vários outros presidentes que foram muito arbitrários assim, nesse aspecto e de certa forma, constituíram esse modelo, né? Até 2013. Em 2013, o Bahia se tornou um clube democrático, teve intervenção judicial e sócios lutaram por isso. A gente entendeu que naquele momento a gente estava oferecendo uma alternativa ao nosso torcedor, ao nosso sócio, para ele julgar. Né? Eu vou trazer um modelo de SAF aqui e a torcida vai decidir se quer ou se não quer. E além disso, por quê? Porque nosso clube era muito endividado, né? Uma dívida muito forte, histórica, justamente histórica, e o clube lutava para permanecer na Série A todo ano, encontrando ali 10º lugar, 11º, 12º, como ponto, o ápice. Né? Uma dívida de 200 milhões, 250 milhões, na verdade, Selic de 15% ao ano. Resultado, a gente pagava 40 milhões por ano de juros, numa receita de 200, já com o crescimento que a gente fez, né? Em 2017, foi o ano anterior à minha entrada no Bahia, o Bahia faturou 89 milhões de reais. 2 anos depois, em 2019, a gente bateu quase 200, quer dizer, a gente dobrou a receita em 2 anos. Então, assim, só que ainda assim a gente pagava 40 milhões de juros por ano. Ou seja, era insustentável. Um clube com uma dívida dessa, era muito difícil performar. Então eu falei, eu vou trazer uma alternativa à torcida, para a torcida avaliar. E o segundo ponto, uma visão de médio prazo, de que o futebol brasileiro ia ficar mais caro. Ou seja, a situação para nós, que já era dramática, ela ficaria ainda mais dramática, porque as SAFs iam entrar, os fundos de investimento iam entrar, e o futebol ia ficar mais caro. O PVC, eu vou te falar uma coisa, jogadores que antes a gente tinha emprestado de um clube, o Bahia pegava emprestado um jogador e o outro clube ainda pagava metade do salário, hoje os caras estão pedindo 2, 3 milhões de reais para emprestar um jogador desse. Então, assim, a inflação do futebol brasileiro já chegou e vai aumentar ainda mais, porque vai ter mais dinheiro das ligas, vai ter mais dinheiro dos fundos de investimento, das SAFs, e isso eleva o patamar financeiro do futebol. Então, por esses dois motivos, a gente falou assim, eu vou procurar uma alternativa de SAF. E aí, colocamos uma lista de potenciais parceiros, o número 1 era o Grupo City, batemos na porta do Grupo City, foi difícil, eles não quiseram no começo, depois a gente conseguiu. O fato do Bahia ser um clube com uma governança muito alta, tem informações de alta qualidade disponíveis, a conversa foi muito reta, muito objetiva do que a gente queria e do que a gente queria do parceiro, o que a gente estava disposto a ceder, uma série de outras coisas. A conversa fluiu e a gente fez uma SAF que eu considero que nos deixa tranquilos, sempre vai ter problema, sempre vai ter desafios, sempre vai ter frustração, né? A expectativa vai crescendo, as frustrações também acontecem. Mas eu considero que é uma SAF que nos deixa absolutamente tranquilo, não só pelo dia a dia, mas também para colocar o clube num patamar que a torcida merece, que a torcida do Bahia merece demais, um patamar muito alto no futebol brasileiro. Ficou muito claro, Mancini. Eu tenho 2 questões para fazer para o Belintani, que uma é mais técnica, né, do futebol. Quando você fecha uma parceria com o Grupo City, o que vem junto? Modelo de jogo, investimento em base, característica de investimento. Eu estudei isso da área educacional, no meu tempo eu estudei no Objetivo, e lá era apostilado, que é diferente de outras escolas, modelos assim. Você trouxe dos Grupos City, o Grupo City impõe também essa forma de pensar o futebol, pensar o jogo em termos de estrutura de base, orientação pedagógica, isso veio junto ou não? Com certeza, inclusive no nosso contrato está lá dizendo que as tecnologias do esporte, né, para desenvolver do esporte, que ele usar nos principais clubes dele em outros lugares do mundo, ele é obrigado a usar no Bahia. Né? Então, assim, ele não pode usar uma tecnologia de ponta disponível para o Manchester, por exemplo, e não trazê-la para o Bahia. Eu não estou falando de investimento, é lógico que o investimento no Manchester é muito maior. Mas, por exemplo, o sistema de scout que ele usa lá, ele é obrigado a usar aqui. Né? A tecnologia de captação e de avaliação de jogador que ele usa lá, ele é obrigado a usar aqui. Né? Então, com o City, vem, lógico, dinheiro,
É a primeira coisa que todo mundo pensa, recurso financeiro, dólar na conta. Mas eu, desde o começo, eu falava assim, eu não estou atrás de um cheque, eu estou atrás de um projeto. E aí havia uma disputa no futebol brasileiro na época para ver assim, quanto vale X? É 1 bi, 2 bi, 3 bi? Eu não estava muito preocupado com isso. A minha preocupação era ter um dinheiro que fosse consistente, mas, acima de tudo, uma lógica, um projeto para implementar ali. E aí, além do dinheiro, vem tudo isso. Né? Vem tecnologia, vem know-how, vem gestão, vem software, vem inteligência, vem dados, vem um monte de coisa. E vem uma coisa muito interessante que, para mim, me surpreendeu positivamente em vários aspectos, que é a capacidade que o grupo teve de entender e de compreender a realidade do Bahia, inclusive sobre as suas circunstâncias locais, assim, né? A cultura local. Muita gente falava, o núcleo de ações afirmativas que o Bahia conquistou o Brasil, digamos assim, mostrando a sua preocupação social, vai acabar, não acabou. Não acabou, muito pelo contrário. Hoje tem mais investimento do que tinha nas políticas sociais e de ações afirmativas. O entendimento da cultura local, né? O uso digamos assim, de toda a relação que o Bahia tem com a sua torcida para projetar mais o negócio. Hoje, esse fim de semana, pela segunda vez, né, pelo segundo ano consecutivo, está acontecendo o Dia do Bahia em Manchester. Então, esse fim de semana, é o primeiro jogo do Manchester City em casa, no Campeonato Inglês. E nesse primeiro jogo, o ponto de partida acontece o Bahia Day, o Dia do Bahia, lá em Manchester. Então vai um monte de gente daqui para lá, torcedores símbolos, ex-jogadores, uma série de outras coisas, cantores, tá lá Carlos Brau, que já foi no ano passado. Então, assim, é muito importante essa visão de que não é só o cheque, não é só o investimento, e também não é só a tecnologia, é também uma vivência cultural global a partir da Bahia. Né? Para o estado da Bahia, vou dizer a vocês, assim, para o estado da Bahia e para a cidade de Salvador, o que está acontecendo hoje com o Bahia é uma mudança de paradigma. Né? O Salvador já foi o porto mais importante do Hemisfério Sul há 2, 3 séculos atrás, e o Salvador se perdeu na sua característica global. Né? O Salvador foi virando uma província aos poucos, uma cidade mais regional, apesar de ter um potencial global. Então, não é só o Bahia com o City que vai torná-la novamente uma cidade global, mas a gente dá um passo importante para Salvador voltar a ser vista globalmente como uma cidade muito interessante. Assim. Muito bem, muito bem. Deixa eu só registrar a presença aqui do Urubu do Papo Gordo, entrevista altamente relevante para reflexão sobre os modelos de futebol adaptáveis aos clubes brasileiros. Está dando parabéns aqui para nós, para o Guilherme, evidentemente. O Thiago está dizendo que as SAFs foram criadas no Brasil para dar uma aliviada nas dívidas e depois buscar o resultado esportivo. Na verdade, não é para isso, né? O problema é que o Guilherme pode discordar de mim, ou concordar. Eu acho que a gente tem. Eu vivo dizendo que SAF não pode ser o prefixo de safar-se. E aí é exatamente o que ele está dizendo, né? Ou seja, você não está atrás do dinheiro. No caso do Bahia, a SAF nasce de uma situação muito positiva, porque era difícil ser competitivo, mas a situação da dívida do Bahia não era astronômica como foi do Botafogo, como foi do Vasco, como é do Corinthians hoje. Então, a discussão ali não era safar-se, era projetar-se. Exatamente. Né? Era difícil administrar a dívida, viu, professor? Era difícil administrar essa dívida, mas era possível. Sim. Era possível. Diminuía a nossa competitividade, mas o pagamento da nossa dívida estava em dia. E o Bahia foi a única SAF feita que obrigou o investidor a pagar integralmente a dívida. Perfeito. Com o dinheiro, com caixa externo, e não com o fluxo de pagamento do regime centralizado de execução. Né? Isso é bem importante, isso é algo bem relevante. Então, hoje, praticamente 2 anos depois, assim, o Bahia praticamente não tem mais dívida. Tá aí, rapaziada. Importante demais aí o destaque de Guilherme Belintani. Muitas dessas coisas a gente já teve a oportunidade de ouvir através do próprio Belintani, né? Mas algumas outras são importantes de serem assimiladas. Principalmente essa questão de uma nova cultura do futebol brasileiro que ficou mais caro, né? Sobre ter não só o dinheiro, mas a tecnologia e essas vivências. A importância para Salvador, para a Bahia. Né? Então tá todo mundo muito estimulado, animado para poder ver as coisas progredindo, avançando, porque não progride só para o Bahia, progride para todo mundo. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste.